Boa noite. Com todo respeito, eu queria fazer uma reflexão que é um pouquinho diferente daquilo que você explanou. Não que eu concorde com a reflexão que eu vou fazer, mas é uma inquietação. E queria ouvir a fala de um profissional, uma pessoa experiente, até mesmo para quem sabe aquietar um pouco essa... Bem, hoje o cachorro doméstico, o gato doméstico e algumas espécies de peixes já se tornaram praga em alguns lugares. Da mesma forma que tornou praga aqui no Brasil, espécies brasileiras podem se tornar praga em outros lugares também. E aí a minha reflexão vai no sentido de onde queremos chegar com a comercialização, criação de animais silvestres. Por que queremos chegar a isso? E estamos preparados para isso? O mundo está preparado para isso? É uma inquietação, porque a gente tem tanto problema ambiental, e aí, às vezes, a gente parte para o lado de investir em algo que pode não dar certo. E aí eu falo o seguinte: o Brasil pode se prender a várias leis, regras e tudo mais, mas o Brasil vai vender espécies para outros países, para outros locais. E aí, será que esses locais vão estar preparados para receber isso? Esse impacto vale a pena? Então, é uma reflexão, é algo que me incomoda um pouco. Não quer dizer que eu sou a favor ou contra, mas eu queria ouvir um pouco da sua opinião a respeito disso, com todo respeito, tá? Não, Fiz, o espaço é para realmente bater papo mesmo, né? Obrigado pela pergunta. Na verdade, até na hora de montar, parece que estava colocando, eu ia colocar uma foto, pensando em qual a motivação de criar. E aí, assim, nós vamos entrar muito em filosofia, né? Assim, o porquê de criar, porquê de não criar. Eu até mostrei alguns dados aqui de mercado internacional, de volume, e as movimentações, elas refletem demanda. Nós sabemos, por A mais B, que demanda, ela não é... Você não acaba com a demanda reprimindo. E, por exemplo, está proibido a abertura de novos criatórios de répteis desde 2002. Tem um amigo veterinário em São Paulo, em uma única semana, ele atendeu 4 najas de clientes diferentes. Não tem soro no Brasil. E aí, na verdade, a proibição, o que ela fez? Fomentou o tráfico. Porque as pessoas querem ter e vão ter a qualquer custo. Então, o que a gente faz é o seguinte: a demanda existe. Se a demanda existe, eu sou a favor de quê? Vamos atender de forma consciente. Então, vamos educar os clientes, vamos estimular. E isso eu vejo como reflexo. Eu tenho pessoas muito simples, assim, pessoas que ganham salário mínimo comprando cobras de R$2.000. Juntando dinheirinho, quer comprar à vista ou parcela no cartão. Então, isso não é para qualquer classe. Hoje tem a consciência em ter animais legais, acho que já está bem disseminada. O que eu acho que o foco vai pegar aqui em educação. Hoje nós temos uma demanda que, no meu ver, se reprimir não resolve, a gente já tem exemplo disso. Eu acho que a melhor seria atender de forma consciente. A gente pode evoluir no sentido de chegar um tempo em que ninguém mais vai ter animal. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que a tendência é aumentar cada vez mais, como o mercado tem crescido, a demanda tem aumentado. Tem um criador de sagui em São Paulo, que é conhecido meu, e a gente sabe que sagui é espécie invasora. O criador pediu para o órgão ambiental comercializar saguis castrados. O órgão ambiental não deixou. Falou que era mutilação. Então, na verdade, eu acho que tem muitas pessoas sérias no negócio querendo evoluir. Eu entendo que nada disso está pronto, está tudo em construção, e que vai ficar cada vez melhor quando? Se sentarmos pessoas com visões opostas, tentando chegar num bom termo. Porque hoje o que eu vejo são pessoas querendo impor às outras a sua forma de ver. E nisso a gente vê crescendo o radicalismo, em todos os segmentos, e a gente não chega a lugar nenhum. E lembrando que é o seguinte: tempo gasto é recurso ambiental gasto. Então nós estamos gastando tempo, energia, papel, processo, tudo. Na prática, esse dinheiro vem tudo de recurso ambiental, que estão sendo jogados fora. Se todos sentassem para resolver o problema e não impor a opinião, acho que a gente teria chegado a locais assim, hoje estaríamos com uma condição muito melhor.
E essa repressão de mercado que está acontecendo, por exemplo, desde 2008 não abre criadouro de ave no Brasil. O que está acontecendo? Está explodindo o número de criadores de espécies exóticas. O que para mim é muito pior. É muito melhor a gente estimular a criação de espécies nativas, nós que ocorrem aqui, do que fomentar. Retomaram a importação. Então estão trazendo muito bicho para o Brasil. Né? Estão licenciando grandes importadoras de aves. Então tem risco sanitário, por mais que tenha segurança, existe risco sanitário, risco de invasão, existe. Agora, é pior quando se estimula a criação de espécies exóticas em detrimento das nossas. Então, eu acho que o que falta hoje é bom senso para realmente a gente... qual que é a melhor forma de atender o problema hoje? Né? Então, no meu ver, seria oferecer animais legalizados, preferencialmente castrados. Aí a gente teria uma segurança muito maior a longo tempo. Eu acho que todos, assim, pelo menos da Abrase, todo mundo, assim, os criadores associados, é uma turma muito séria e todos eles muito interessados em evoluir. E nós entendemos que essa discussão dos riscos faz parte do crescimento. Isso vai fazer com que a gente cada vez melhore mais o que a gente está oferecendo hoje para a sociedade. Não sei se eu respondi, se quiser. Que a gente está mais ou menos falando sobre, né, para a gente ter uma pergunta que eu entendi seu ponto de vista, mas não é uma pergunta que em meia hora a gente vai conseguir resolver. Tem que debater muito, discutir, pensar, avaliar. É igual você comentou. A criação de animais exóticos está pipocando aí para afora, principalmente de aves. Então, esse já é um outro problema que, se você pensar por um outro ponto de vista, é mais uma mostra que não estamos preparados para comercialização, seja de animal silvestre, seja... Mas, enfim, eu acho que eu entendi o seu ponto de vista e é uma reflexão que vai ser construída com o evoluir da legislação, com mais discussões a respeito sobre o tema, né? Mais interessante a sua fala. Na verdade, acho que é um entendimento que vai evoluir, na minha expectativa, antes da legislação sair, porque eu acho que são esses debates que vão construir uma norma que erre menos. O problema que a gente vê é o seguinte, hoje, o caos da gestão de fauna no país, ele se dá pela falta de conversa. Tá? Então, muitas vezes, às vezes até bem intencionado, o órgão ambiental publica uma norma que não atende à realidade. E eu acho que o debate dessas normas, envolvendo o maior número de pessoas, a gente erraria menos. Então, hoje, o poder da caneta vale muito e acaba aumentando mesmo o prejuízo de todo mundo. Só um exemplo que eu ia... Minha tia, ela tem esses gatos aí de gente rica. Ela mesma não tem condições financeiras nenhuma, mas tem um gato de gente rica. E o orgulho dela tem um sítio próximo a uma unidade de conservação. E o prazer dela é comentar que direto o gato dela chega com uma cobra morta, uma serpente morta na boca lá no sítio. É a alegria dela. E aí eu fico pensando, nossa, olha os problemas que a gente tem, porque eu estou dando um exemplo de um gato, é um exemplo grotesco, mas se você for estudar a biologia de cada espécie que a gente está tentando comercializar, algumas delas vão ter os seus problemas. Se não tiver um manejo adequado, uma orientação, e acho que o principal que você falou, que é a educação, o conhecimento a respeito dessa espécie, da biologia dela, dos hábitos comportamentais dela e tudo mais, isso pode gerar um problema, seja aqui no Brasil, para outros animais, quando ele se torna exótico no sentido de você está tirando um bicho da Mata Atlântica e está comercializando no Cerrado, ou seja, para outro país também. Mas é algo que tem que evoluir. É igual você falou, o reprimir talvez não dê certo. Talvez a legalização com critérios faça mais efeito do que o reprimir, Complementando essa discussão, é interessante também refletir que a gente está aprendendo com os erros, às vezes até dos outros. Você tem aí um caso que todo mundo conhece, que são as pitons lá nos Everglades. Com certeza que dali todas elas oriundas de pet. No caso das pitons, tem um caso, o furacão Katrina derrubou um criadouro com 900 animais.
900 bichos de uma vez para no meio ambiente. Então, não foram solturas aleatórias. Foi uma grande leva, até fizeram o exame de DNA, comprovando que todas vinham, não lembro se era Tahiti, não lembro, mas ali foi um grande volume de animais soltos de uma vez só para um desastre ambiental. Mas é um risco que biológico, ser previsto, não tem dúvida, é uma bomba. E aí, os impactos todos estão lá, acontecendo, né? Mas a minha fala aqui ia ser diferente, né? Na sua apresentação lá, você mostrou lá uma nota fiscal lá, né? R$ 2.800 uma jiboia, né? A pergunta vai nessa linha, né? O mercado profissional para essa área, ele está bem? Qual é a capacidade de expansão? Como é que você enxerga? Você que está militando nisso há tanto tempo, em termos de Minas, em termos estaduais, em termos de Brasil. Queria que você falasse para a gente, porque eu tenho certeza que várias pessoas que estão assistindo aqui e que vão assistir no futuro essa palestra lá no nosso site, elas vão ter essa preocupação. Opa, esse negócio aí, resumindo, dá dinheiro? Então, é por aí a minha pergunta. Então, na verdade, à medida que a gente consegue profissionalizar o sistema de produção, a gente consegue automaticamente baixar custo. E quanto menor o custo, menor o preço do animal. Então, hoje, a gente vende uma jiboia a partir de 2.200, é legalizada, paga em 12 vezes no cartão. A multa por uma jiboia ilegal é de R$ 5.000. Você ainda responde o processo. Pô, mas 2.200 está bom? Eu falei, não, 2.200 eu acho que ainda está caro. Nós acasalamos esse ano. 30 fêmeas de jiboias cruzaram esse ano. 5 pariram. E se 15 tivessem parido? O preço estaria lá embaixo. Então, hoje, o nosso trabalho é baixar preço para aumentar a acessibilidade. O lógico que a gente baixa custo também. Tem uma vez conversando com um criador, ele falou assim, Tiago, tudo vende. Basta saber onde está seu cliente. Então, quando começamos a estruturar o plantão da Vale Verde, o pessoal falou, não cria pionos, porque pionos menstros, que é um papagaizinho da Amazônia, que não tem demanda. Conclusão, não fica vende-se em todos. Por quê? Nós colocamos um preço acessível e o animal é excelente. Então, era uma espécie pouco divulgada. Todo mundo compra o que conhece, mas ave, o que mais vende? Arara, carindé e papagaio. Por quê? São as mais conhecidas. À medida que a gente vai divulgando o potencial de outras espécies, com certeza esse mercado vai ficando mais diversificado, e as pessoas, muitas vezes, não vão ter um bicho só, vão ter mais de um bicho. Mesmo caso para serpentes. Eu entendo que algumas espécies não deveriam ser criadas nem comercializadas para fim pet, porque tem um potencial invasor maior, são espécies mais generalistas, com maior risco de fuga, mas tem outras com muito potencial pet que não estão sendo trabalhados. Tiago, eu posso responder sobre o comércio de silvestres aqui no Brasil, não? Você me dá essa liberdade? Meu nome é Ricardo Romaneto, eu sou criador de répteis também, e o meu forte é tigre d'água brasileiro, Trachemis dorbigni. E, através da situação do Paraná, também estou me tornando criador de iguanas, salamantas e jiboias também. Quando eu entrei nesse mercado, eu percebi porque todo mundo que trabalha com criação, na verdade, tem um lado empreendedor. E nós percebemos que, no Brasil, a criação de silvestres estava extremamente defasada. O volume de criadores a nível nacional é ínfimo perante a procura de pessoas que querem comprar animais legalizados. O volume de pessoas que nos procuram e querem comprar animal legalizado é muito grande. A jiboia, no caso, eu acho que só vocês são criadores legalizados hoje, né? Tem dois. Tem dois. Tá. Agora 3. Tá certo. E o que acontece? A tigre d'água, hoje, ela é vendida para a loja a R$ 110. E você consegue tigre d'água no mercado legal a R$ 50, R$ 40. Eu desconheço pessoas que não queiram comprar animal legalizado. Todo mundo que compra animal legalizado, ele tem a garantia de poder transportar o seu animal, ele tem a garantia de ter toda a documentação e a parte sanitária. O mercado nacional ele é gigantesco, ele não é nem grande, ele é gigantesco. Tá? Existe hoje uma procura, uma demanda do mercado de adquirir qualquer animal que seja,
O Thiago comentou agora há pouco que o que você criar no Brasil vende, e vende. Eu, outro dia, entrei num site de jiboias e eu fiquei abismado o que vendem. Nós, como criadores, não temos nem metade, nem um décimo do acesso aos animais que são vendidos ilegais. Para nós conseguirmos matrizes, a dificuldade é gigantesca. E o mercado ilegal está funcionando a todo vapor. Então, eu acho que tanto o biólogo e o veterinário que queira trabalhar na linha de silvestre, se o nosso governo deixar, vai ter um campo gigantesco que está extremamente mal explorado. Obrigado, só isso que eu queria falar. Eu acho que qualquer segmento está aberto a receber profissionais, né? Você é você é um criador mais ou menos. Esse não tem espaço mais no mercado. Ou é profissional, ou investe em controle, estrutura, em uma boa gestão, ou vai ser fechado em questão de tempo. Boa noite. Ô, Tiago, foi comentado sobre a questão de pessoas até promoverem a soltura de animais depois de um certo tempo, de que não quererem mais esses animais em ambiente doméstico, e que auxílio, no caso, a Vale Verde daria para as pessoas que, depois de um certo tempo, não quisessem mais esses animais? Nós participamos de várias reuniões, inclusive no IBAMA de Brasília, ajudando na elaboração de normas, e inclusive sugestão que partiu dos criadores, que é que o criador recebesse de volta o animal que a pessoa não quer mais. A pessoa cansou de criar tudo, então, por várias vezes, já aconteceu de gente, minha arara ficou brava. De a gente, às vezes, renegociar com o cliente, pegar a arara de volta e passar outro filhote para ela. Então, a gente está sempre tendendo a atender essas demandas, porque, na verdade, tudo gira em torno do homem. E, no meu ver, se eu tenho um cliente bem atendido, se ele está satisfeito, eu vou ter um animal bem cuidado, e vou ter ali um multiplicador disso. Então, a gente zela muito pela questão do atendimento, pelo acolhimento. Cliente de bicho não é um cliente fácil. Ele está comprando, ele está adquirindo um filho para ele ali. E aí tem gente que dorme com cobra, tem gente que faz bolo de aniversário para cobra, e papagaio fica solto em casa. A gente vê de tudo. Então, a gente vê a importância de acolher essas demandas, pensando no bem-estar do animal e de quem está, do proprietário ali. No nosso caso, por exemplo, não desconheço e assim, é um número significativo de animais comercializados. Eu desconheço o caso de soltura de animal legalizado. Eu queria que você comentasse um pouco sobre os manuais de criação. Dentre estava no slide, eu só não detalhei, dentre o suporte, é a obrigação de todo criador entregar um manual detalhado de criação daquele animal. Então, isso está até na norma, tem que entregar para o cliente, para cada animal comprado, um manual com normas básicas de como criar tudo, e nesse manual a gente, inclusive, cita que é crime a soltura de animais, sem permissão do órgão ambiental. Então, isso aí é bem reforçado. Esse manual, por exemplo, se a gente não apresentar, o órgão ambiental não licencia o criador. O nosso manual está no site disponível para download a qualquer momento, mesmo de cliente, não cliente. A gente entende que a informação tem que ser repassada. Tiago, você comentou que em 2015 houve uma quebra gigantesca na produção de ovos. Foi 2015, né? Aqueles ovos que se perderam, eles não estavam fecundados, ou eles estavam fecundados e não vingaram? O que aconteceu exatamente? Não, lá a gente tinha dividido ovos que vieram a óbito, ovos inférteis e ovos férteis que geraram filhotes. No caso ali, pelo menos na ovoscopia, não foi identificado nenhum indício de fertilidade. Aí a gente acredita que talvez o aumento de temperatura inviabilizou o sêmen dos machos, alguma coisa nesse sentido, ou mesmo matou o embrião logo após a fecundação, alguma coisa assim. Mesmo aconteceu com jiboias também, a gente comentou, de 2015, 30 jiboias que acasalaram, 5 pariram. Então, a gente acredita que a temperatura está impactando mesmo no resultado reprodutivo. Isso aconteceu conosco, uma quebra de 50% de produção também, né? Não ocorreu em problemas de ovos não fecundados, e sim na produção. Esse ano foi um ano que passado bem ruim para a produção. E também uma curiosidade: quando aconteceu aquele acidente, aquele tsunami que aconteceu nas Filipinas, as tartarugas elas ficaram um mês, atrasou a desova.
E aquele ano, várias pessoas que produziam também pássaros, aconteceu isso. E o ano passado a quebra foi geral, viu, de produção. Nós estamos podendo comprovar isso agora com dados mesmo, o impacto das mudanças ambientais, climáticas aí na produção mesmo. Tiago, boa noite. Você comentou sobre o resgate, né, no caso dos licenciamentos ambientais, que vocês também participam, né? Quando a gente vê grandes empreendimentos, grandes licenciamentos, onde o resgate é feito por diversas equipes, com dezenas até de profissionais, você vê uma importância sistemática para isso, realmente um resultado muito positivo nesse tipo de ação. Mas também, você está vendo, por outro lado, apenas para cumprir legislação, também o resgate sendo aplicado em casos que não fazem o mínimo sentido, que onde você precisa de equipes enormes, toda aquela estrutura com centro de triagem para um resgate em eucalipto, para um resgate em outras demandas, de menor expressividade de vegetação ou de desmatamento poder acontecer. Tem alguma política, tem algum desenvolvimento também que vocês, que estão efetivamente nesse dia a dia, trabalham com órgão ambiental para ver isso, manejo mais, vamos dizer, mais parcimonioso na diferenciação desses equipamentos, termos de referência mais bem elaborados? Tem algum trabalho nesse sentido também com o órgão ambiental? Nos trabalhos que eu acabei direcionando bem para empreendimento rodoviário, então o N resgatado é muito menor e animais de pequeno porte, mas eu sempre gostei de participar muito das discussões. Hoje, na questão ambiental, eu vejo um problema que eu tenho vários amigos que são analistas, né, mexem com licenciamento, e eu sempre discuti muito com eles o seguinte: qual que é a importância desse estudo? Porque eu já vi vários empreendimentos serem cancelados porque ficou tão oneroso licenciar ambientalmente e para resultados que seriam perdidos. Eu já vi empreendimento ser licenciado falando que aqui na Serra do Cipó tinha uma espécie de cobra que só ocorre no sul da Bahia. Então, assim, o analista ambiental, muitas vezes, ele não está preparado pela diversidade do conhecimento que requer para aquele estudo. Estão produzindo muito conhecimento que está sendo arquivado. Então, acho que hoje onera-se muito o empreendimento, a regularização para pouco resultado efetivo. Eu acho que em grandes empreendimentos, eu só falo que tem que ter resgate de fauna. Eu só sou o contrário à destinação que é dada. Então, no meu ver, priorizaria-se formação de plantel ex situ. Em segundo momento, coleções científicas. Por exemplo, você vê na Europa, aparece uma espécie nova de réptil, vai para o cativeiro. Eles vão tentar estudar biologia e comportamento no cativeiro para depois eutanasiar e ir para uma coleção científica. Então, eu primeiro faria um levantamento com a Sociedade de Zoológicos do Brasil, Sociedade de Criadores, qual é a demanda de espécies daquela região. Passa-se uma lista de interesse, assim que já deixa acertado com o órgão ambiental, encontrou animal, destina-se para a criação, depois para coleções, e, em último caso, a soltura, principalmente pelo número expressivo de indivíduos. Porque você pegou um bando de macaco soltou, é uma coisa. Eu já vi comentários de que em Tucuruí, só macaco prego pegaram acho que 11 mil. Macaco prego, o IBAMA não consegue destinar 30 que tem nos setas. Então, é um grande problema. E aí, eu acho que poderia ser melhor definido, melhor encaminhado. Lógico que, essa é a minha opinião, mas qual que é a opinião melhor? Vamos juntar 30 profissionais, vamos discutir os prós e contras de tudo e chegar numa decisão mais coerente para todos os segmentos aí. Eu acho que caberia aos órgãos ambientais reavaliar um pouco o excesso de condicionantes, porque eu acho que hoje onera-se muito em vários empreendimentos desnecessariamente. E lembrando que o dinheiro gasto ali é recurso ambiental jogado fora. É mais tempo de analista, mais demora no licenciamento. Nós temos hoje vários... eu estou aguardando uma licença para receber animais, tem 6 meses. Supran tem 3, 4 anos de atraso no licenciamento. Então, a gente vê vários casos. Por quê?
excesso de preciosismo. Querem acumular informação demais, informação que não é transformada, não é aplicada na prática depois. Tiago, boa noite. Você comentou dos manuais que acompanham os animais que são entregues aos clientes, mas tem alguma preocupação, tem alguma responsabilidade dos criatórios de averiguar quem são os clientes que estão adquirindo esses animais? Tem algum código de ética por trás disso que evite que esses animais virem uma mercadoria qualquer, virem uma transação comercial comum? Na verdade, hoje, assim, a gente já vê até pela internet mesmo, uma mudança de comportamento nos clientes de uma forma geral. Já tem sua preocupação muito antes de adquirir o animal, muito antes de adquirir, ele entender, ele preparar recinto, ele se organizar para aquilo. Antigamente, animais eram vendidos em feiras, a pessoa foi na feira, viu o animal bonitinho, comprou e levou para casa. Depois vai pensar o que ele vai comer, tudo. Hoje não. Então, a gente já vê uma preocupação muito grande deles se informarem, se instruírem primeiro, para depois adquirir o animal. Eu já participei de muitas discussões com relação a maus tratos, como prevenir tudo. No meu ver, a única forma de prevenção é a orientação da melhor forma possível. Então, por exemplo, tem o WhatsApp nosso no site dos criatórios, a gente recebe mensagem às 3 horas da manhã. Então, tem que dormir, sei lá, no silencioso todo dia, porque chega mensagem toda hora. Gente, a minha cobra não dormiu. Minha cobra está de tudo. Então, assim, a gente estava com a boca aberta. Então, você vê, é uma preocupação grande. Agora, eu falo o seguinte, eu gosto muito de estar dizendo, tem pai que maltrata filho. Eu acho que o que a gente pode fazer é educar e informar da melhor forma possível para reduzir a chance disso acontecer. Mas, infelizmente, a maldade está no ser humano e aí a gente não consegue cercar tudo. Bem, mais alguma pergunta? Bom, eu acho que o Tiago ajudou bastante aqui, contribuiu, né, com o nosso papo com o biólogo, um tema muito interessante. Eu acho que as pessoas que aqui vieram e os que vão depois assistir essa apresentação no nosso site, elas vão achar muito interessante. Foi um debate muito profícuo, muito proveitoso. Então, eu queria, agradecer a presença de todos vocês, agradecer principalmente ao Tiago, que veio aqui falar conosco, né, dessa área promissora de atuação dos nossos profissionais, e já convido vocês para as próximas edições, né, do Papo com o Biólogo. É um evento que a gente vai fazer de forma contínua aqui, nesse espaço. Tomara, nos próximos vão ser transmitidos online, mas agradecer a presença de todos, né, e já convidá-los para a nossa próxima edição. Boa noite e obrigado.